E hoje estamos aqui com ela, que tem 15 anos de França. Nossa, a gente vai aprender muito, hein? Porque ela é empresária no ramo da gastronomia, algo que eu amo. Destaque esse ano por ser chefe responsável pelas refeições dos atletas brasileiros nas Olimpíadas aqui de Paris. Mãe de 3 e esposa, mas também mentora para jovens empreendedores. Então, tenho certeza que você vai aprender muito com ela, Sara Lima. Muito obrigada por aceitar esse convite de vir aqui com a gente e mostrar todo esse lado de tantos anos como imigrante e empreendedora, não é isso? Esses 15 anos foi sempre empreendendo, Sara, aqui ou não? Conta pra gente. Sempre, essa alma empreendedora não morre nunca. Obrigada primeiro pelo convite para esse cast, Moara, as meninas aí. São 15 anos realmente assim, teve a fase, né, de o que eu vou fazer na minha vida. Ainda mais que eu caí em Paris muito de paraquedas, sério, porque o projeto era Alemanha. E de repente eu estava em Paris em menos de uma semana, fora para Paris. Então foi uma coisa assim de realmente correr atrás do tempo perdido, reconstrução, readaptação, aí aquela coisa de se reencontrar tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Você veio de que cidade? Eu sou de São Paulo, eu sou pauliroca. Eu sou Detalhes. eu sou de São Paulo, vamos puxar minha orelha. E aí vocês vinham pra Alemanha. Eu antes de sair de São Paulo, eu larguei a vida de empregada para a vida de empregador, né? Eu fui pro ramo de empreendedor para poder fazer um projeto ligado com moda. Ah, legal. Olha só, e nunca imaginar isso. Não, tinha um projeto muito legal em São Paulo, que era para incentivar os novos estilistas a ter as suas próprias marcas, enfim, a gente validava as criações, estimulava a criatividade, estimulava a linha de criação de coleção. E aí eu abri o espaço Sara Belga, em São Paulo, em Moema, na região de Moema. E nesse momento meu marido foi convidado para trabalhar na Alemanha. Então eu tinha assim, ainda não tinha nem 6 meses de loja aberta. Tava um projeto muito legal, super amadurecendo rápido, um conceito que estava realmente assim crescendo muito na época. Mas tu tinhas alguma formação de moda, era cursos, ou tu entraste também de paraquedas na área da moda? Era algo que... Não, eu não tinha formação de moda. O que eu tinha, eu venho da área de eventos e publicidade, entende? Né? Então eu tinha toda eu fazia assessoria de imprensa, eu estava sempre muito ligado com o pessoal de comunicação, entendeu? No geral. Então a ideia do projeto era realmente assim, a gente dar força para esses novos estilistas para poder realmente fazer com que eles criassem as suas próprias marcas. Sara, e numa época que, acredito eu, tá? Posso estar falando uma besteira, mas que a moda no Brasil não era tão forte. Ou já era? Não, a moda já era forte, mas a gente sempre tinha nomes muito grandiosos, entende? Né? As pessoas que estavam ali começando ainda tinham muita dificuldade de encontrar seu caminho. E esse projeto do Sara Belga permitiu muita gente de começar a se encontrar, né? Às vezes eu tinha, por exemplo, pessoas que estavam comigo que estudavam moda, mas eram mais uma pegada mais arquitetura, entende? Mais design. Então a ideia era essa, eu ajudava a realinhar um pouco o caminho dessas pessoas. Aí eles criavam, a gente soltava um tema, por exemplo, sei lá, hoje, esse mês a gente vai trabalhar o tema da floresta, entende? Aí eles criavam as coleções, a gente avaliava a qualidade, então, tem que melhorar a costura aqui, tem que colocar a tua marca ali, então criação de logo, criação de identidade visual, toda a necessidade realmente para que eles se tornassem marcas de forma realmente profissionais.
E todas as áreas, né, vocês puxavam, não era só a criação, mas como o marketing, como todo um... Exato, já não. Eu dava realmente assim, como se fosse uma consultoria realmente assim, como você deve se comportar no mercado para você realmente se tornar uma marca em evolução, né? Então, assim, a gente foi atrás de todas as universidades que davam cursos de moda, a gente conseguiu que eles apoiassem o projeto. Legal. Nessa época nem passava gastronomia na tua cabeça. Assim, eu tive uns contatos com a gastronomia antes, porque eu venho da escola de turismo. E a gente teve uns blocos de gastronomia, que daí eu acho que é isso que foi puxando. A gastronomia, ela tá incrustada um pouco em mim desde muito nova, entende, né? Mas essa coisa do empreendedorismo também tá incrustado comigo há muito tempo, enfim. Enfim, aí esse projeto a gente desenrolou, tava dando certo. Abri a loja, a gente tinha quase 100 jovens talentos. Isso, legal. E o conceito era de fazer coisas únicas. Então a gente tinha, né, realmente assim, uma gama de produtos já muito legal. E aí quando meu marido recebeu essa oferta de ir para a Alemanha, a gente ficou num embate assim por mais de um mês. Tipo, o que a gente faz da nossa vida? Nossa. Mas na época você não tinha filhos ainda. Eu não tinha filhos. Era mais fácil. E era mais fácil, era só nós dois. Mas tinha esse embate, assim, ele, né, indo para uma carreira internacional, eu começando uma carreira de empreendedora. E o que a gente faz? Aí chegou um dia, eu falei assim, vamos decidir, a gente tem 3 vias. O negócio é o seguinte, ou a gente continua casado e segue o rumo junto, ou a gente separa e cada um faz seu rumo. Sim. Né? Que vida de casal, a distância aí não funciona. E pra mim, eu sou Tati. Pra mim, tá cara é cara. Esse negócio hoje em dia tem Tinder, essas coisas, eu nem sei como seria minha vida com Tinder. Porque eu sou muito do olho no olho, mão na mão, enfim. E aí a gente chegou nesse embate, assim, de tipo, ok, se ele for pra Alemanha, ou eu acompanho, ou a gente separa. Entendi. Se eu fico no Brasil, minha empresa acabou de começar, são no mínimo 3 anos para realmente eu ter certeza que vai dar certo. Aí, nessa hora, eu falei, cara, perdi nessa, né? Porque realmente era uma internacional, né? e aí eu vi como uma oportunidade sair do país. Eu falei, cara, eu tô com um conceito novo aqui no Brasil, eu vou ver como que é a moda lá fora e vou levar esses jovens para fora, né? Então, aí eu agarrei nessa oportunidade de levar o projeto para fora. Conclusão, chegando na Alemanha, em menos de um mês, meu marido entrou em aviso prévio, porque a conta que ele ia cuidar encerrou o contrato. Nossa. E aí a gente já tinha jogado tudo pro alto no Brasil, já tinha vendido Mais dinheiro. tudo. Se organizar pra vir. Decidimos, ok, não vamos voltar para trás. A gente vai ficar na Europa. Estamos aqui, já vamos ficar. Enfim. E aí a gente tinha que, né, o que a gente ia fazer, enfim. E nessa a gente foi conhecendo a Europa toda, porque daí ele ia fazer entrevista, a gente negociava com o entrevistador, ok, você me dá o hotel e a viagem, mas a minha mulher tem que ir junto para já ver se gosta, porque não temos tempo para perder. Sim. Então era sempre o mesmo discurso, e nisso a gente foi conhecendo Praga, outras cidades da Alemanha, aí Conheceu a França. conhecemos a Paris. Não, na verdade, não conhecemos Paris. Na verdade, a empresa dele, que é global, chegou num ponto que falou assim, tá acabando o período do aviso prévio e a gente viu que vocês não acharam uma solução, a gente tem uma oportunidade em Paris. Por que não? Saíram da Alemanha e vão para Paris. Exatamente. E falaram isso assim, tipo, na quarta-feira, entregaram um contrato para ele na sexta, e eles falaram assim, você tem que estar na próxima quarta-feira em Paris. Então, quer dizer, toda a nossa vida do Brasil, que estava em 7, 8 malas, a gente teve que voltar tudo para dentro das malas e chegar em Paris mesmo em uma semana. Ai, mas que ruim, Sara, vir para Paris. Eu não tinha, na época, eu não tinha noção, essa visão, porque, na verdade, eu não via Paris, assim, com esse olhar todo romântico. Entendi. Nem pensava muito em Paris, enfim.
Mas eu ficava pensando só que, ok, essa vai ser mais uma oportunidade, porque eu tô indo pra cidade da moda. Isso, é isso que eu ia falar, porque aqui tem as duas coisas que você gosta, gastronomia e moda. Exatamente. Aí eu falava, eu me agarrava nisso, sabe? Que eu larguei tudo, eu joguei tudo pro alto, né? Pra seguir um homem. E pelo frio, eu prefiro a França do que a Alemanha. Eu teria habitado né, não bem. Papis É bom, e francês, só tem pão francês. tem croissant. Enfim. E aí acabamos chegando. E na minha cabeça, assim, eu preciso ganhar o tempo perdido. Sim. Eu não posso perder tempo. Então, já vinha essa coisa do empreendedorismo na minha cabeça. Eu tenho que correr atrás do tempo perdido. Então, eu coloquei na minha cabeça, eu vou aprender o francês em uma semana. Aí eu queria ter essa determinação. Mas eu já tinha 6 meses de Alemanha, eu já estava falando alemão, já estava me virando administrativamente com o alemão. E eu falei, cara, eu vou voltar do zero de novo, né? E não tem família, não tem amigo, não tem, enfim. E eu já tinha 6 meses perdido com esse pessoal todo que eu tinha criado o vínculo. Eu trouxe material de todo mundo e ficou 6 meses parado. E quando eu cheguei em Paris, eu falei, bom, aqui eu vou correr atrás de oportunidades para essa galera. Eu tô numa cidade da moda, né? E eu via como, tipo, nossa, Deus vai pondo, né, a gente cair. Enfim, no decorrer, eu decidi parar com o projeto, porque eu vi que o conceito, ele era um conceito muito legal, mas a cultura aqui na França sobre comprar as coisas de um artista, principalmente a gente vendia peça única, a cultura ela era diferente. No Brasil a gente não liga muito pro o que é o artista, a gente liga para a peça. A peça, se te interessa. Se te interessa, você compra. Você não quer saber se é de fulano, ciclano. Não tem isso. Enfim. E a gente valoriza muito o que vem de fora, né? No Brasil a gente tem essa cultura de, falou que vem dos Estados Unidos. Pronto, eu pago uma bala e eu tenho ali uma peça, mas se o cara vem dali de São Paulo, da Paraíba, não ligo muito, a não ser que ele já é mídia. Sim. Né? Aqui eles são um pouco mais fechados e eles gostam do que é deles, né? Então, aqui eu senti na época que eles tinham uma cultura muito... É você artista que fez isso? Eu falava, não, eu represento esse artista, entende? Já perdi o interesse. Então, aqui eu senti que eles davam muito valor para ter o contato com o artista, para se interessar pelo artista, o que o artista faz, como ele cria, enfim. E mesmo que eu trazia essa informação, não era suficiente para decolar o projeto. Entendi. E eu estava numa fase, assim, tipo, muito dependente do meu marido. A gente fica, né? E eu sempre fui muito independente. Sim. Então, eu não gostava dessa posição. E aí foi quando eu comecei a me questionar muito, assim, sobre continuar o projeto e sobre que rumo eu vou dar. Fazer uma nova coisa. Exatamente. Tornar-se dependente de você mesmo. Exatamente. E aí eu tive muita decepção do tipo... Porque quando eu vim para cá, eles erraram o processo do meu visto. E eu vim como acompanhante. E eu brincava, assim, que eu era uma puta de luxo. Né? Pelo menos é do marido. Enfim. Eu acho que é uma coisa que tem muita mulher que passa por isso. Imigrante que passa por isso. Vem acompanhando o marido e se vê numa situação de que eu não podia trabalhar assalariada. Eu conheci meu marido aqui, mas no começo eu sentia essa dependência também, sabe? Falava, meu Deus, eu vou ficar aqui, o que eu vou fazer? Ficar dependendo de marido. A gente fica por causa deles, obviamente, gente. É como você com seu marido. Mas a gente quer algo nosso, principalmente pessoas assim que... Nós somos independentes, né? Ir pra frente, enfim. E não era nem uma questão financeira mesmo. Porque eu com meu marido, primeiro foi eu que comecei a sustentar ele para ele estar onde ele está hoje. Entendi. Então, a gente nunca teve essa coisa assim de meu dinheiro, seu dinheiro. É outra só, né? Sempre foi tudo nós. Eu nem sei aonde que eu entrei nessa loucura. Não, mas é desde que eu conheci ele. Mas eu acho também que o fato, nem é o fato financeiro, como você está falando, é o fato da gente ser muito ativa. Ligada desde 20. A gente não sabe não fazer nada. Não, e assim, eu não tinha problema. Se eu falasse, eu preciso de X para fazer o que eu quero, ele me dava. Sim. Mas é exatamente essa coisa de você ter que pedir, como ter que pedir uma permissão para fazer o que você quer.
e uma hora ou outro, né, o olhar julgador, ele vai falar assim, tá gastando demais, E investir em algo novo, num país novo, onde a gente desconhece muita coisa. E eu sou muito assim, eu me jogo da ponte mesmo, sem paraquedas. Eu não E eu gosto muito de testar, sabe? As pessoas vêm me falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu nunca digo não. Sim. Eu reflito e eu vejo se é interessante testar. Então eu sou realmente uma pessoa assim muito aberta para todo mundo, apesar de que às vezes as pessoas falam que eu tenho cara de brava, mas é só eu sou concentrada, eu acho, sabe? Realmente sou mais focada. Mas as pessoas falam, você tem cara de bravo. Eu falo, cara, você não me conhece. Aprende a me conhecer, sou eu que te lado. Eu não acho, eu te via como quando eu não te conhecia pessoalmente, eu te via como uma pessoa focada. Eu sou mais focada, assim. E às vezes, por exemplo, as meninas chegam e me cozinha. Eu sou muito organizada, então... Exatamente, muito organizada. E às vezes elas chegam de manhã na cozinha e eu sei que, tipo, meio-dia tem que soltar a encomenda. Sim, claro. Então eu não tô ali pra ficar conversando. Tipo, É depois. vamos botar pau, fazer a coisa acontecer e depois eu relaxo e dou uma descontraída. Então, eles estão aprendendo muito a lidar com essa área que é concentrada, né? Mas sabe que eu não sou carrasca pra frente. Então, eu sou muito aberta para novas oportunidades. Então, eu sempre testei muito. E eu sou completamente oposto do meu marido, que ele sempre tem muito medo de arriscar. Exatamente. Eu também me jogo. Até porque eu só sei se eu vou voar se eu me jogar. Exatamente. Eu falo, eu sou sempre, eu pulo da ponte Rio-Niterói. E eu fico sempre pensando assim, eu espero um dia ter o barco, aquele barco, não uma lancha, né? Eu quero uma lancha, um iate de um milionário. Certinho, de pé. Aí tu me leva junto, tá? Ou fazer isso me leva junto. Com certeza. Mas tu achas que nós, mulheres, principalmente, que temos talvez homens por trás de nós um pouco mais inseguros para se jogar, nos dá uma segurança de certa forma? Ou tu sempre foi assim a vida inteira com homem sem homem? Eu sempre fui assim. Também, sempre fui assim. Eu sempre fui. Eu me lembro de, com 8 anos, eu ia pra feira do bairro vender objetinhos de porcelana que eu pintava. Legal. Daí, né? Desde ali. Até o dia que minha mãe descobriu, a vizinha falou, eu vi a Sara lá na feira, fazendo barraquinho lá. Aí minha mãe chegou pronta pra me dar chinelada, né? Então, eu sempre fui, assim, um outro. E eu vejo muito isso na minha filha. Legal. Ela tem 7 anos, ela empina e ela fala, vai fazer, vai isso, vai aquilo, sobe, desce, enfim. Eu acho que eu acho que é do feminino um pouco mais isso também. É do feminino e também assim, minha mãe era empreendedora, né? Minha mãe era excelente referências. Meu pai era empreendedor e minha mãe também, ela tinha esse ritmo muito legal, comunicativo e muito de se jogar. Então, acho que eu peguei muito dela, isso. E aí, quando acabou teu projeto, que tu disseste, não, Sim. vou parar por um tempo, e agora o que é que eu faço? Vou fazer o quê? Exatamente, eu entrei naquela crise, né? Tipo, quero jogar tudo pro alto, quero voltar pro Brasil, eu quero me reencontrar. A gente passa por essa... Eu faço, cara, todo imigrante, principalmente as mulheres, a gente passa. E aí que eu faço? Eu vou ter filho agora, é época de ter filho, é época de... Sim, sabe? É uma agonia que a gente tem Uma preocupação com o futuro, né? E aquela coisa mesmo, eu quero ter a minha vida de volta. Porque a gente abre mão da nossa vida pelo outro e não é fácil, não. Enfim, aí nessa pegada eu comecei a me questionar e um dia eu recebi dois amigos que são da publicidade, fiz um almoço para eles, fiz coisas simples. Assim, eu não consigo ver no que eu faço coisa muito elitizada, muito super alta gastronomia, mas eu acho que o que eu ganho muito, todos esses anos que eu ganhei muito, assim, todos os meus eventos, 99% de aceitação é sabor. Tempero. Tem sabor. E eu falo, eu brinco assim, cara, eu engano, né? Eu falo brincando, eu engano as pessoas vendendo arroz e feijão, né? Tipo, não faço nada demais, eu não sou aquela que... Você pegou a gastronomia simples e faz ela ser saborosa, que nem todo mundo consegue, tá? Porque eu penso, outro dia, assim, a gastronomia entrou na minha vida, não vou te contar porque é muita coisa, não está falando de você,
Mas ela veio tardia. Depois eu tive um restaurante que eu passei a ver que eu gostava mais de estar na cozinha do que estar na frente atendendo os clientes e fui fazer um curso de gastronomia. Mas a minha mãe, minhas avós, minhas tias cozinham muito, sempre cozinharam. Minha mãe é essa igual a você, que ela fazia de uma coisa simples, se transformava um tempero. Na minha família todo mundo fala, meu Deus, mas o arroz da tua mãe só é bom. E o pessoal fala, sabe, arroz é maravilhoso. Eu falo, cara, mas eu só fiz, tipo, alho, cebola e isso. E fazer comida simples, saborosa, é muito mais difícil. Eu acredito. Enfim, e aí esses meus amigos falaram, aí a gente tava nessa discussão, e aí eu falei, me abri, que eu sou uma pessoa mais fechada também de ficar falando muito de mim, e aí eu me abri pra eles e falei, cara, eu tô nessa crise existencial e eu preciso achar um caminho, né? Não tô conseguindo desenrolar o projeto da moda, mas ao mesmo tempo eu quero continuar dentro dessa pegada de comunicação, que é onde eu me vejo, né? Em contato com o humano. E aí eles comendo assim, cara, por que você não abre um restaurante? Eu, como? Cara, vai cozinhar para outras pessoas. Eu falei, vocês estão loucos. Eu tô na cidade da gastronomia, eu não estudei gastronomia, e eu nem sei fazer comida para os outros. Tipo, gosto muito. Eu sempre gostei muito de fazer para muitas pessoas. Sim, Porque minha família é muito grande, entende? Então, né, essas mensagens de Natal e tudo, eu sempre tive o hábito naturalmente de fazer para muita gente, para 30, 40, 50, e de forma super tranquila. E aí, quando eles fizeram isso, fez um clique. Aí eu fiquei pensando, cara, mas eu não sou chefe de cozinha. Eu não tenho nem dinheiro para fazer uma escola de cozinha, porque, ao contrário do que muitos pensam, eu nunca fui abonada, né? Minha família era de classe média, mas eu sempre lutei muito para ter o que eu tenho. Então, assim, não vim da favela, mas eu tive muito contato com a favela. Eu sei o que é a favela, porque eu morava ao lado e minha mãe tinha associação para ajudar e tal. E no final, assim, batalhei muito para ter. Mas gastronomia não precisa ter curso. Não, basta ter, né, vontade como você. Exatamente, mas eu não tinha realmente assim essa possibilidade para pagar uma escola de cozinha. E aí eu falei, cara, o que eu faço? Aí nessa, eu trabalho com comunicação, gosto de fazer comida e gosto muito de criança. E aí eu me lancei para propor curso de cozinha para criança. Então essa foi a sua primeira? Foi a minha primeira puxada. E olha que eu achei que era uma coisa simples. Não, porque foi a minha primeira puxada profissionalmente, que daí eu falei assim, eu vou propor isso para estimular a criatividade das crianças. Sim. Né? Aquelas coisas que a gente vê, a criança vai comer um sanduichinho em formato de carro, né? O arroz e feijão em formato de árvore. Boa sacada, Sara. E aí eu pensei, cara, eu acho que se eu for por esse lado, eu vou estar mais à vontade, porque o público infantil eu me identifico bem. Eu não vou estar me colocando numa zona de risco, no sentido de estar me dizendo que eu sou uma chefe de cozinha, que eu não sei o que eu estou fazendo. Mas isso durou, te juro. Aí eu comecei a divulgar nos grupos. Não, eu comecei a divulgar. Na época nem tinha tanto esse Facebook. Né? O Facebook foi vindo depois. Tinha Orkut. Sim, mas o Orkut estava meio que em decadência. Aqui eles não são... Aí na França eles não são tão informatizados como a gente. E aí o que eu fiz? Eu fui divulgando de porta em porta no meu prédio, nos prédios do lado. Curso de cozinha para criança. Fiz um curso teste, chamei os filhos dos amigos. Sim. Ficou super linda, tem as fotinhas ainda da época. Mas aí, quando eu chamei os filhos dos amigos, os amigos entenderam que eu estava fazendo comida. Aí queria ouvir também. O que aconteceu? Em um mês, eu estava tendo encomenda para feijoada. Ai, Sara, faz para mim uma feijoada. Eu, tá, faço. Ai, faz para mim, faço. E isso foi aceitei aqui, aceitei ali. Eu comecei em junho, né? Que daí eu pensei em pegar o período das férias, pegar as crianças nas férias. Aí comecei em junho. Quando foi setembro, quando foi agosto, eu vi um anúncio de um concurso da RATP com grandes chefes. Aí eu falei assim, vou me inscrever. Né? Ai, que legal! Não tinha o que fazer, né? Me inscrevi. Menina, ganhei. Que bom! Eram 3 selecionados, eu fiquei entre os 3 selecionados e fui para a RATP
para trabalhar do lado de um grande chefe e fazer a receita minha que ganhou. E qual era a receita? Era um bolo de maçã com baba de moça. Olha só. E tinha uns ingredientes, agora eu nem lembro disso. Tinha uns ingredientes, tipo, tinha que ter batata, tinha que ter umas regras, né, no concurso. E, enfim, eu criei essa receita e ganhou. E aí, de repente, eu me vi do lado de um grande chefe para milhões de pessoas. Pensa, São Lazar, às 18 horas. Pessoal saindo do trabalho. Era muita gente, era muita. E eu lá cozinhando, fazendo o meu negócio e distribuindo para todo mundo. Isso fazia parte tudo do concurso. Do concurso. E nisso, tipo, eu fui me identificando. Eu, cara, tipo... Eu gosto disso. É isso, você sabe? Só que daí eu entrei na crise assim... Eu não sou chefe de cozinha. Eu nunca... Por muito tempo, eu não admiti me chamar. Atual, você é chefe de cozinha. Não, hoje... Daí eu explico isso depois, mas assim... Por muito tempo eu não me chamava chefe de cozinha, né? E até porque esse concurso ele era amador, então eu tinha que estar como amadora. Enfim, rolou, saiu na mídia, aí começou o jornal me entrevistar, me chamar, e eu fui aceitando. E nisso eu falei, cara, tá, tipo, então agora eu vou fazer uma oferta com o Groupon. Joguei uma oferta no Groupon, eu muito imatura ainda. Da noite pro dia vendeu 600 cupons. Uau! E eu, tá. E eu tudo aceitando. Eu vou aceitando, né? Beleza. Chegou o feriado de novembro, né? Da Toussaint. Eu quero pegar a minha encomenda. E eu fui falando, sim, ok, sim, ok, sim, ok. Quando eu vi, eu tinha mais de 100 encomendas. Para aquele feriado. Te juro, eu trabalhei uma semana de noite. Porque naquela época eu fazia as empadas, eu fazia as coxinhas, tudo, mais as comidas. E mais as sobremesas. Meu Deus. Botei marido na roda, ele ficou durante uma semana feito um louco, porque ele ia trabalhar durante o dia, voltava. Eu botava ele até as 2, 3 da manhã pra trabalhar. Meu Deus, sabe? E, cara, assim, foi um aprendizado. Foi. Porque daí eu aprendi que eu tenho que me reorganizar, que eu tenho que baixar custo de embalagem, porque daí eu fazia tudo num prato lindo, de acrílico, tudo, sabe? Tipo, gastei horrores. Tipo, eu não ganhei nada. Entendi. Né? Sem eu vender o Groupon, as reduções, tudo, não ganhei nada. Porque realmente no 0 a 0. Mas, enfim, eu aprendi muito ali, porque daí eu aprendi a como organizar minhas encomendas, como a dizer não para o cliente, sim, como baixar custo. Então, eu posso ter uma embalagem correta, bonita, colocando tudo que eu tenho que ter, mas com custo menor, enfim. E aí me remodelei. E naquela época, eu comecei a pegar alguns casamentinhos. Entendi. E aí eu entendi que, na verdade, o que eu gostava não era exatamente a cozinha gastronômica para ser uma chefe de cozinha num restaurante. Eu nunca me vi num restaurante. Eu entendi que era evento mesmo. Eu gostava de gente. Eu gostava da gente. Aí eu gostava da pegada de eventos. Porque a cada semana eu estava num lugar diferente. A cada semana eu estava com sempre uma novidade, né? Eu era um projeto diferente. Apesar de eu estar sempre fazendo comida e sempre fazendo o mesmo menu, sim, eu estava cada semana num universo diferente, numa história diferente. E aí foram muitos casamentos, enfim, muitas histórias, muitos perrengues. Não vou falar de casamento. Bom, porque Mora gosta de casamento. Eu gosto. Que eu já sou casei 3 vezes. Mas gosto também de fazer casamento. Então a gente vai falar dos patrocinadores, porque eu tenho uma empresa de casamento, Casar Paris. Olha, esse era meu marido quando a gente casou aqui. E o casamento também na minha vida. Sempre trabalhei também no Brasil. E agora a gente está aqui com as cerimônias em Paris. Ai, bora comer esse monte de queijo. Pode comer o pão de queijo. Não é só beijo, que também é meu fornecedor. Tá vendo? Que também é o nosso patrocinadores oficiais. Aqui com a gente em 2025 também. E essa caneca maravilhosa é sua, inclusive. Ai, obrigada. Da Lê Marie Creative, sempre com a gente. E claro, a minha sócia, que tem as empresas dela sempre trabalhando com a gente. Vídeos em Paris, Renderizarte, Fotoarte. E agora vocês vão ficar para os comerciais dos nossos outros patrocinadores que vieram desde lá 2024, tá recheado.
Então, você estava ali naquele mundo que você se encontrou na área dos eventos, lidando com pessoas, né, gastronomicamente também falando, e foram surgindo. Então, esse você viu que era o seu lugar, seu espaço, e aí você montou sua empresa. Sim, eu já tinha montado uma empresa, né? Que desde a época desde o infantil. começo do infantil, eu abri autoempreendedor. Entendi. Eu sempre tive na minha cabeça muito assim, profissionalismo. Legal. Né? Apesar de... Eu comecei num apartamento de 45 metros e eu sempre fui muito profissional. Todos os meus clientes, mesmo quando eles vinham na minha casa, eles percebiam que era profissional, não era só uma coisa amadora. Sim. Né? Então eu sempre fui Passava, né, credibilidade. Exato. E eu venho da área de comunicação, então eu sempre tive muito cuidado com essa coisa da identidade visual, de que tudo tivesse realmente assim uma linha de raciocínio por trás, para que a coisa seja evolutiva. Legal. Né? Então, esse cuidado eu sempre tive. E, pô, eu ajudava jovens a criar suas marcas. Cara, eu tinha que conseguir criar a minha, era o mínimo. Né? Casa de pau, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não pode. Mas isso é legal, porque então você já tinha bagagem na área da comunicação, foi juntando uma coisa com a outra que você gostava. Fui, assim, aprendizados nunca são perdidos, porque na época das agências de comunicação, eu era relação com o cliente. Entendi. Então eu fazia prospecção, eu fazia jurídico com contrato, eu fazia relação com imprensa, relação com fornecedor, isso Atualmente, tudo. É assim tudo também. Que eu faço, é tudo Sim, que eu faço. A gente acaba fazendo tudo. É tudo que eu faço, Sim. né? E isso foi muito importante para essa construção também. Enfim, durante esses anos aí fui aceitando as oportunidades, foi crescendo, meu nome foi crescendo, as pessoas foram falando. Eu nem consigo ter essa visibilidade tão grande sobre o quanto as pessoas me conhecem. E é legal você falar de agarrar as oportunidades, porque eu sempre falo sobre isso. Você, como empreendedor, seja em qualquer lugar, você tem que agarrar todas as oportunidades que vierem. E se às vezes essas oportunidades não forem para frente, você aprendeu algo com aquilo. Então, muito legal isso. O negócio das oportunidades, a gente vai aprendendo também, né? Porque tem muito charlatão também que vem cheio de ideias milionárias. Eu sei. Mas mesmo assim, a gente tem que tentar entender o que é antes de dizer não. Eu sempre falo assim, antes da gente dizer não, vamos ver o que é. Né? E tem coisas que a gente pode arriscar e falar, não, se eu tiver que pagar, sei lá, falando um exemplo, assim, se eu tiver que pagar 1.000 pra testar essa plataforma, ver se ela funciona, eu vou testar. Sim. Né? Vamos ver se dá certo. Se daqui 1 ano não der certo, eu saio fora, acabou. E pronto. E depois disso, Sara, na época tu continuaste com o grupo ou não? Não, sei, todo e desde o começo, assim, aí eu precisa limitar. É uma boa. Sim, sacada. sim, a gente chama de aporteur d'affaires, né? São ferramentas que trazem negócios para você sem você fazer tanto esforço. Sim. Eu sempre fiz, desde aquela época, eu faço até hoje. Existe muito menos intensidade, porque o Groupon caiu muito também. Naquela época estava super em alta. Né? Esses sites todos de vendas de cupom. Vi uma feira de... Você usa só o Groupon ou você usa outro, tipo Uber Eats, alguma coisa assim? Não. Não, eu tenho vários canais que trazem negócios de forma diferente, ou mais business, ou mais casamento, ou mais particulares, enfim. É necessário. Quando a gente tem um negócio, assim, as pessoas, eu vejo que a luta do empreendedor é para conseguir novos clientes. E uma das coisas que é importante é você não ficar só pensando assim, o cliente tem que ser quando eu faço a publicidade no Instagram, que ele compre aquela publicidade, ou quando ele compra no site. Não, você tem que ter vários canais e tem que ter os aporteurs d'affaires. Entendi. Né? Que são realmente assim, os parceiros que você vai ter que investir de alguma forma para que ele te traga clientes sem você fazer muito esforço. No começo, eu fiz muitas parcerias também. Cheguei a fazer casamento de graça. Obviamente, a gente precisa de material, como tu fizeste do infantil. A gente precisa de material para poder mostrar. E depois as coisas vão acontecendo. Atualmente, é você que gere todas essas plataformas? Ou você tem uma equipe com você?
Agora eu tô, depois dos jogos, eu montei uma equipe fixa. Entendi. Que antes era muito eu sozinha, e eu montava as equipes conforme cada evento ia chegando. E, enfim, eu perdia um pouco esse fio, por exemplo, quando tem que separar material, quando tem, sabe, o histórico Sim. do teu evento. Eu passava pra pessoa ali, quando o evento ia Nossa, acontecer. porque eu também não tenho paciência pra essa área. E aí, E tem que ter- essa coisa tem da que ser logística é digital. legal você ter uma pessoa ter as pessoas fixas, que daí quando você fala, ó, precisa pegar tal material, tal isso, tal aquilo, eles já sabem tudo, onde tá, como que faz. Isso é legal. E antes ter eu voltava organização. sempre do zero. A cada evento eu voltava do zero pra poder explicar, reexplicar. Tinha as meninas que trabalhavam comigo sempre, mas era sempre de forma pontual. Agora a gente tá com uma equipe fixa, nós somos 6 fixos. Essa equipe fixa é na cozinha? Ou não? Eles fazem marketing? tudo. Eles fazem Ah, tudo. tá. Eles fazem tudo. Então estão trabalhando Eu na tô cozinha, criando profissionais 360, como eu Entendi. sou. Que tanto na área do marketing. Exatamente. Então, estão juntos com você. Eu dou oportunidades deles aprenderem a parte da cozinha em si, toda a logística que existe, higiene, traçabilidade, preparo, composição de receita, criação de receita. Legal. Isso tudo eu estou ensinando para eles, e eu estou ensinando todo o administrativo, toda a logística de evento. Então, Entendi. quando a gente vai fazer um evento, o que a gente precisa? Sim. A gente checklist aqui, fornecedores, enfim, tudo isso. E como eles ainda não estão muito 100% no francês, tô forçando eles a falar francês, exato. porque a língua, ela é, Se você trabalha com cara, é uma liberdade. com certeza. Eu falo, língua é liberdade. Saber falar a língua, saber nadar, saber dirigir, são liberdades que a gente tem que ter, cara. É verdade. Porque é o que te faz te pôr em movimento, sabe? E mais pra frente, né? Porque tem um certo limite. Eu me coloquei muito a trabalhar só com brasileiros. E tem um certo limite. E isso é um erro enorme para os empreendedores brasileiros. E aí tem um momento, exatamente, que eu falei, não, mas até aqui já deu pra mim. Então agora eu quero alcançar outro patamar. E para alcançar outro patamar eu tenho que saber. Mas é o que eu sei. posicionamento, né, também. Exato. Tem gente que se posiciona, eu quero fazer o meu negócio pro brasileiro. Só brasileiro. Eu quero fazer o negócio. É, o eu meu não. negócio eu posicionei pro Sim. francês, né? Entendi. Pro Público estrangeiro. geral. Pro estrangeiro na descoberta da cozinha brasileira. Entendi. Tanto é que eu não me especializei em fazer pratos super gastronômicos. Eu faço os pratos típicos de forma simples, porque Entendi. eu não podia ter pratos típicos que eu ficasse dependendo de ter um litro de tucupi que vem lá da Que Amazônia. não tem nem como. Entendeu? Mas, então Sara, eu adaptei as receitas para ter o mesmo sabor Entendi. com produtos que a gente acha aqui. Facilmente. Porque daí a gente entra dentro da cultura francesa, que são produtos locais. Sim. A gente entra dentro da nova cultura, né, das questões ambientais, de baixar a taxa de carbono, né, Sim. de todos esses detalhes mais ecológicos. Então eu busco ter produtos realmente mais próximos de mim, Legal. que me dependam menos de logística de transporte e que favoriza também os produtores locais, enfim, Legal. é importante. Dando o mesmo sabor que você comeria no Brasil. Entendi. Né? Tem algumas coisas que são mais específicas, né? Por exemplo, manga. Então, se eu vou fazer um prato de manga, eu vou ter que ter manga, não tem Claro. jeito. Mas eu posso escolher uma manga que vem lá de Israel, uma manga que vem lá do outro lado da Ásia, e eu posso escolher uma manga que vem da Espanha. Entendi. Entendeu? Então, hoje a gente tem a facilidade de que a Espanha tem um clima muito bom para a produção de muitas frutas e legumes que a gente consome no Brasil no cotidiano e que permite a gente ter o lado exótico dentro dos pratos típicos que a gente tem. Legal. E assim, eu já vi que você faz eventos, como você mesmo falou, não só para brasileiro. Tem o público francês. Quando você faz esse tipo de evento público francês, ou qualquer outra nacionalidade que não seja brasileira, eles escolhem comidas brasileiras, algumas, ou não? Você realmente tem que se adaptar e fazer... Eu personalizo em cada menu. Assim, a gente tem realmente assim, o menu de base. Tá. Eu personalizo cada menu. Por exemplo, eu tenho clientes que me encomendam há mais de 5 anos. Ah, sim, entendi. Então, tipo, a cada evento eu tenho que mudar o cardápio dele. Eu não Sim. posso pôr sempre o mesmo cardápio.
Então eu deixo algumas coisas que são realmente tipo uma coxinha, que é realmente muito tradicional, mas ao mesmo tempo ele tem novidades no cardápio dele a cada evento. Entendi. Os brasileiros, quando eles vêm, eles estão buscando muito aquela memória afetiva. Isso. E que é o lado complicado dessa tarefa. Porque assim, eu não tô só vendendo feijoada ou bobó de camarão. Eu tô vendendo toda aquela memória dele, da avó trazendo o prato, da mãe, falando, menino, senta aqui, comer, sabe? Tipo... Sim. Aquela feijoada que a avó fazia. Exatamente. Aí tem as questões regionais que, né, por exemplo, uma feijoada da Bahia e uma feijoada do Rio de Janeiro, até do Rio de Janeiro e São Paulo, são diferentes. Então, você eu tento trazer... exatamente, eu vou adaptando, mas assim, é o que eu falei, o público brasileiro, a gente tem essa delicadeza de realmente assim, qual é a memória afetiva, entender qual é a memória afetiva que ele tá caçando. Sim. Porque a maioria tem. A maioria. Sara, e esse ano que passou de 2024, teve aí o boom das Olimpíadas, né? E como foi que surgiu esse convite para você? Como foi a sua aceitação para esse convite? Porque é um marco, eu acho que na história de qualquer gastrônomo, né? Poxa, tô em outro país, vou cozinhar com os atletas brasileiros, aqui em Paris, numas Olimpíadas, é um boom. Foi uma história incrível, eu pude acompanhar alguma coisa assim, fiquei vendo ali nas redes sociais, vendo sempre, torcendo, e foi lindo de ver. Lindo pra gente que é brasileiro, ter orgulho até, e eu que cozinho, então, mais orgulho ainda, não vou nem falar, senão chorar. Mas é de verdade, assim, sabe? Como foi que surgiu pra você? Cara, eu acho que assim, a gente faz o trabalho, a gente tem que... A remada, ela tem que ser diária. Né? Não existe sorte. Ai, bateu na minha porta e foi por sorte. Não. Porque teve todo um histórico de qualidade de trabalho. Anos de carreira. Anos de trabalho, realmente mostrando que a gente é capaz de fazer. Exatamente. Tem as eventualidades ali que a gente fala, as coincidências da vida, né? Que tipo... Para uma mesma oferta de trabalho, eu tive 2 canais diferentes que vieram falar comigo. Entendi. E que eu até falei assim, que é engraçado que isso acontece algumas vezes. Vem 2, 3 canais diferentes falando, eu quero um evento para tal data, desse formato, para tantas pessoas. Aí eu já falo, é o mesmo evento. Já aconteceu comigo também. Exatamente, né? E aí aconteceu isso, tipo, é o mesmo evento. Entendi. E eu sou sempre muito transparente, eu jogo sempre na transparência, assim, sabe? Então eu liguei pra falei, eu tô com a mesma demanda vindo de um outro parceiro, eu vou te mandar exatamente o que o outro parceiro também vai receber. E aí vocês se decidem, enfim. E deu certo com uma agência de eventos, né, que me contratou. Agência daqui? Uma agência daqui, uma agência daqui. Francesa. Porque eu vi muito isso, que coisas que aconteceram em relação à Casa Brasil, em relação a coisas, em relação às agências eram tudo francesas. Não, mas o que tem que entender é que assim, os Jogos Olímpicos é uma logística que são vários comitês diferentes. Né? Você tem o Comitê Internacional Olímpico, você tem o Comitê Brasileiro. São coisas diferentes. Então, aí cada comitê tem as suas necessidades, né? E aí eles delegam para as suas agências. Então, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, ele tinha a homologação para certos espaços, certos parceiros. Que eram agências do Brasil. Mas não então, eu tô falando isso no caso da Casa Brasil, o pouco que eu acompanhei, porque não foi o meu caso. Sim. Mas assim, aí tinha já uma agência já pré-selecionada dentro das concorrências que aconteceram, né, no processo todo de organização do evento, como um evento internacional. Licitação. E aí, essa agência, ela subdelega tarefa para outra agência no Brasil. Entendi. E que daí ela traz o know-how dela dentro da necessidade para aquele evento. Então, não era o meu caso, tá? Existiu uma licitação para fazer o fornecimento de comida,
eu respondi a uma agência que estava dentro dessa concorrência. Sim. E que ganhamos. E aí Legal. depois, exatamente. Mas aí, então tinham outras pessoas que deram outros orçamentos tem outras também. pessoas, exatamente. Porque legal. como é um órgão Que é de- governamental, tem que passar por enfim, licitação. ele tem que passar por licitação, tem que passar por sim. várias concorrências. Eu não tinha nem dimensão de tudo isso. Eu trabalhava no Brasil com o governo, com licitação. Eu também, eu já fiz muito também. Trabalhei com nossa caixa, nosso banco, enfim, eu tive contas de governo. Mas eu não tinha essa dimensão dessa demanda, assim, da grandiosidade dela. Entendi. Eu tava respondendo como se fosse uma demanda outra de evento. Entendi. Ponto. E aí ganhamos a primeira, pro primeiro teste. Foi tudo lindo, perfeito. E aí eles me chamaram para um segundo teste. Entendi. E aí eu sei que existe também, eles testaram com outras... É isso que eu ia perguntar, mas era testes de comida mesmo? O teste porque a gente testa toda a logística. Eu pensei, exatamente. sabia disso. A gente testou. A minha demanda de governo é na área de eventos, não era na área de alimentação. Então, eu não sabia que na área de alimentação tem toda essa logística que tem que ser testado. Nesse caso dos jogos, a gente teve que testar, porque a gente tinha que ter certeza de que o local ele era adaptado para receber. A gente teve mais de 230 atletas. Olha só. E então imagina que a gente teve um boom, que foi uma outra coisa também que, por exemplo, a gente estava prevendo ali por refeição, por momento da refeição, 40, 50 atletas por turno, né? Entendi. Então, aí imagina, e a gente estava prevendo aí uma média de 100 por refeição. E aí imagina que no turno a gente bateu 230. E vocês tinham... Bom, foi uma correria, na né? refeição a gente bateu 230 e no turno a gente tava assim, tipo, batendo quase 100. Mas isso era diariamente no período das Olimpíadas ou não? Foi no período das Olimpíadas. Meu Deus. No período das Olimpíadas. E aí foi aquela correria só. Foi, porque assim, todo o meu estoque que estava já previsto para a semana, Foi eu matei 2 dias. Meu Deus, Sara. Então, assim, eu tive... Bom, você conseguiu. Foi intenso, porque daí eu tive dias que eu realmente, assim... Falando com o fornecedor o tempo todo, recebendo e não é só você recebe o que veio do supermercado, não. Porque daí você tem que fazer toda a traçabilidade, você tem que fazer todo o controle de estoque, aí tem que despachar para cada zona, né? Porque na cozinha a gente montou realmente assim, uma zona que faz, por exemplo, arroz e feijão, a zona que faz as carnes, a zona que faz os vegetais. Tipo A gente separou as praças, exatamente como num restaurante, né? E a gente teve que adaptar a cozinha de um castelo que é antigo, que realmente assim os equipamentos eram muito antigos. Imagino. Enfim, nossa. por exemplo, as carnes a gente grelhou, eu levei uma churrasqueira, de verdade. Nossa. E Sara, quanto tempo de preparação antes para vocês fazerem tudo isso para iniciar os jogos? Porque os jogos iniciaram Em julho. julho, né? É. Então, quanto tempo antes você já estava nessa logística? Eu vivi isso por mais de 2 anos. Sério? Porque assim, eu não tenho uma dimensão exatamente, disso. a gente teve 6 meses teve antes os vocês estavam... testes. Não, a gente teve as refeições testes que vieram realmente uma delegação de vôlei inteira. Legal. Que daí eles testaram realmente assim, desde a chegada, a passagem, como que ia funcionar ali no buffet e tal. E a gente foi. E mesmo assim, mesmo com os testes, a gente ainda teve que dar adaptada ali de última hora, né? Nossa. E aí tem a construção de menu. Porque daí eu optei por ter um menu realmente variado todos os dias, tipo, receitas que não se repetem. Porque na minha cabeça, o cara, pra ele querer vir comer, ele não pode, tipo, chegar amanhã e falar assim, de novo, vou ter aqui. Não, eles tinham sim, sempre um arroz, feijão, mas por exemplo, a base, né? a base, mas por exemplo, o feijão nunca era o mesmo. Um dia era o preto, o outro era... E sempre a gente mudava no almoço e na janta. E essa demanda nutricional veio da delegação? O Comitê Olímpico Brasileiro tem a sua nutricionista, que é uma super parceira, Renata Parra. A gente conversou muito, até para entender as reais necessidades, o que pode e o que não pode. Em caso disso ou daquilo, enfim. Tem gente que é vegano, tem gente que é vegetariano, tem isso também, né? Tem também.
E, enfim, o que facilitou muito eu antes das Olimpíadas, mesmo sem saber que eu ia ter o contrato das Olimpíadas, eu já tinha feito pela Universidade de Barcelona, do Futebol Clube de Barcelona, eu fiz um curso de nutrição esportiva. Legal! Mas por conhecimento, eu nunca digo que eu sou nutricionista esportiva, sim, porque não sou, eu acho que ainda tenho que aprender muito nesse campo. Mas eu tive muita base. Isso ajudou muito quando eu tive o contato com essa nutricionista do COB, porque eu sabia o que ela estava falando. Legal. Eu sabia o que ela estava querendo. Então, tanto assim, a gente teve o nosso primeiro bate-papo, mas foi muito rápido para apresentar já um primeiro menu global dentro das necessidades que eles precisavam. Né? E também eles têm bastante histórico, isso ajuda muito a gente ter muita informação, tipo, sim, a média de pratos e tal. Depois a gente foi adaptando conforme as coisas foram acontecendo. E eu sempre tive, já assim, né, de hábito, meu marido é vegano. Então eu sempre propus muita coisa, que eu tenho ali a carne principal, mas eu tenho sempre muito um buffet variado com muita coisa vegana. Legal. Né? E que as pessoas nem sabem, nem preciso falar. Sim. Sabe? Mas já era uma adaptada minha de o que eu uso na cozinha. Sim. Para que qualquer tipo de regime, carnívoro ou vegano, ele possa se beneficiar. Então isso ajudou muito, porque daí a gente teve sim, por exemplo, a equipe de vôlei tinha muitas meninas que são veganas. Então a gente tinha os pratos carnívoros, todos os acompanhamentos eram veganos, a maioria era vegano, e a gente tinha sempre o carboidrato vegano. Entendi. O carboidrato, desculpa, falei besteira. A proteína vegana. Entendi. A gente tinha sempre a proteína vegana. Então, assim, era sempre muito completo, né? Entre carboidrato, parte de carboidrato, feculante, proteína. Sara, e quando chegou o último dia das Olimpíadas, no outro dia tu acordaste em casa, meu Deus. Vou o quê? Vou tirar mais férias? Assim, eu já tinha programado minhas férias, né? Porque, assim, como eu já sei como que é, como todo ano, né? Junho, julho, é muito puxado. Eu chego a fazer 5 eventos numa semana. E 5 eventos grandes, sabe? Eu pego 500, 300, 400 pessoas. Imagina, eu faço 5 eventos numa mesma semana. No final do verão, eu tô só o pó da rabiola. E como eu já sabia que os jogos iam me demandar muita energia e que realmente eu ia ter que ter essa descarregada dessa energia, eu já tinha programado, assim, acabou os jogos dia 12 de agosto, era o último dia de contrato, eu deixei ainda, 3 dias para fazer os despaches, sim, administrativos, de material e tudo, e dali, aí tinha o feriado do 15 de agosto, 16 de agosto, sei lá, aí eu já marquei e falei, eu vou sumir, 15 dias com a minha família. E foi não sentiu nem um pouquinho de falta? Poxa, semana passada eu estava lá na cozinha. Não, então. Não, mas assim, já na minha organização, né, eu já tinha isso mentalmente preparado. Mas o que foi mais sofredor não foi o fim das Olimpíadas, foi o antes, porque eu do começo do ano eu comecei a ficar doente, ter muita anemia. Nossa. E vinha por causa de ciclo menstrual e tal, e tive realmente assim um mês que eu fiquei podre total. Nossa. E eu, na minha cabeça, eu só ficava pensando assim, eu tenho que estar boa para os jogos. Entendi. Porque eu sei que eu tenho que estar 100%. E aí, quando foi em maio, eu tive hemorragias horríveis. Eu tive hemorragia aqui também. Exatamente. E aí, eu fui no médico e eu falei assim, cara, o negócio assim, você vai me operar amanhã. Eu não posso te operar amanhã, eu só tenho data para final de junho. Você não tá entendendo? 1º de julho, eu tenho que estar 100%. E aí isso foi o meu maior sofrimento, assim, antes dos jogos, porque realmente eu tinha toda essa carga emocional, sabe? Física e emocional. Né? Emocional, a responsabilidade, né, que você fala, cara, eu tenho que realmente tá bom. Aí ele, não, eu te dou um hormônio e tal, você aguenta aí durante o período do coisa e a gente opera em setembro. Eu, não. Você não tá entendendo. De férias. Você não tá entendendo, né? Enfim, tem as minhas questões pessoais que eu falei, cara, não tem sentido eu tomar hormônio, sendo que, sim, tipo, eu me programei todos esses anos pra não tomar hormônio, sim, entendeu? Tipo, ia contra, sabe? Algumas coisas. Aí, no final,
eu falei pro médico, um dia eu cheguei no médico e falei assim, ou você me opera, você me arruma uma data, ou eu vou no concorrente, porque eu já arrumei no hospital, uma amiga deu um bem bolado, eu arrumei num hospital no Trussô. Aí fui, mas foi uma bênção, ela foi uma bênção na minha vida, porque eu fui pro Trussô, eu tava com meu ferro quase no zero, e eu tava completamente desmotivada, sem energia, depressiva, coisa que ver Sara depressiva realmente eu tava doente. E aí fui pro Trussô, eles me deram na veia o ferro, e tipo, no dia seguinte eu já era outra Sara. Ai, que bom. Exato. Eu vou viciar e tomar na veia ferro. Tu precisaste operar, não? Sim, eu operei. Aí eu já tava me organizando com o Trussô, mas o Trussô tinha me dado, tipo, 16 de junho. E eu não, porque eu calculava já, tipo, eu preciso de 2 semanas para realmente estar 100%, em 2 semanas eu já tenho que estar operacional. Aí eu cheguei no médico e falei, eu tô indo pro Trussô, operar no Trussô. Sabe onde? No dia seguinte ele me ligou e falou, consegui. Madame Lima, eu consegui, você opera na próxima segunda. Aí eu falei, bom, 1 semana antes do Trussô, perfeito, porque daí dava certinho, assim, e eu tava com a agenda já cheia, eu tinha vários casamentos, mês de junho, empresa, casamento, tinha um monte de evento, então eu tava num pânico, e eu falava assim, se eu morrer, imagina a loucura que vai virar. Aí fiz toda a organização como se eu fosse morrer. Aí quando eu falei pro médico, eu vou operar no teu concorrente, no dia seguinte ele me arrumou a data. Aí eu já fiz todo um programa, se de repente desse alguma merda, enfim, graças a Deus foi tudo perfeito. 4 dias depois da operação eu já tava operante. Não podia, né? Mas não conseguia. Medicamente não podia. Parada. Não, mas eu tinha toda... Eu sou muito responsável. Eu falo que a gente realmente assim, tem que ser muito responsável. Saúde a gente não pode brincar, né? Senão... E tem que cuidar da saúde. Né? Então eu cuidei da saúde, mas eu tava segurando a minha responsabilidade também. Enfim. E aí vieram os jogos, a gente entrou nessa maratona muito legal. E no final dos jogos, assim, a semana antes de acabar, eu já emocionalmente eu já estava me preparando para isso, porque na verdade a minha preocupação não era, porque para mim é um evento, eu sei que vai acabar, uma hora vai acabar, é triste quando acaba, mas emocionalmente eu estava me preparando para o depois com a minha equipe. Eu tinha mais de 30 pessoas que eu estava dando oportunidade de trabalho. Eu tinha mais de 30 pessoas que eu tinha formado para fazer uma coisa que eles jamais imaginaram, né? Que era oportunidade única na vida deles. E tudo o que eu pensei foi o que eu faço com essas 30 pessoas. Verdade. Eu não posso só jogar na rua. Então, eu tive muito isso, essa dor dentro de mim, de o que eu vou fazer com essas pessoas, né? Tanto que desses 30, hoje eu tenho 5. No começo eles eram 6, um saiu por questão administrativa, e ficaram 5. Que daí eu tô formando realmente, né, pra ser a nova Sara Lima ali, pra né, a gente poder escalar, porque é isso. Se tu tem 5 Sara Limas contigo, tu consegue ter mais do triplo de eventos. Exatamente, eu consigo fazer os 5 aniversários tranquilamente. Exatamente. E é isso, e assim, a gente demorou muito pra cair a ficha depois que acabou. Aí saí de férias, desconectei total. E quando eu já voltei numa pilha de um monte de eventos, dos eventos de setembro. Inclusive, que eu vi das mentorias, né? Da situação de você dar aula, dar cursos. Sim, aí você com a agenda normal, né? Porque antes dos jogos, eu parei tudo. Claro. Eu era vice-presidente do Lions Club de environnement, enfim, ecológico. Eu era presidente da Associação Abraço, eu era participante, membro de não sei o que, enfim, eu tinha 1000 coisas. Nas Olimpíadas ela era a chefe de cozinha. Exatamente. Aí 6 meses antes, eu me desvencilhei de tudo. Entendi. É necessário. Abri mão de tudo e eu falei, agora eu sou a chefe de cozinha dos jogos. Exatamente. Aí cumpri algumas agendas antes dos jogos. E aí, quando acabaram os jogos, eu comecei a voltar na minha vida normal, assim. Tanto é que eu ainda não voltei, assim, o pessoal me fala, ai, volta, né? Enfim, já me chamaram para ser presidente de novo do Lions. Eu falo, calma,
eu estou absorvendo. E só agora que eu tô tendo final de semana pra mim. Mais tranquila, né? Exatamente. Então, são 4 meses passados, enfim. E aí caiu a ficha, e aí caiu mais ainda quando eles lançaram o teaser do documentário. Então, isso que eu ia te perguntar. Fechou o ano agora com chave de ouro com o documentário. Documentário dessa trajetória da Sarah das Olimpíadas, da equipe da Sarah das Olimpíadas, foi isso? Não, o documentário ele fala sobre toda a logística dos jogos, não só a vida dos atletas, das As pessoas participaram e nós estamos juntos numa pontinha ali. E isso foi legal porque deu a dimensão assim, cara, a gente fez parte disso. Eu falo pra minha equipe, vocês se dão conta de que vocês viraram história? Vocês se dão conta de que vocês trabalharam num evento mundial? Sim. Sabe? Coisa que todo mundo gostaria. Eu tinha chefe de cozinha renomado. Depois descobri que você também me pediu. Me pedia pra trabalhar comigo. Tu me mandaste uma mensagem dizendo, Mara, me manda foi teu muito currículo. louco. Antes dos jogos eu mandei, porque eu fiquei com medo de mandar. Não, mas eu te falo assim, eu tive muitos chefes de cozinha. Eu lembro que eu fiz uns eventos pra Embratur no ano anterior, com grandes chefes. E eu sou ainda pequenininha, né, nesse meio, enfim. E eu não sou de restaurante, então, tipo, eu sou uma chefe de cozinha de eventos, né? Tipo, que é parece muito que não, mais pauleira diferente do que de restaurante, viu? São duas pauleiras diferentes. São duas pauleiras diferentes. Mas enfim, e aí eles me mandavam mensagem e falavam, Sarinha, eu quero participar contigo. De graça, eu pago passagem, eu pago hospedagem, é verdade. de Tem graça. assim mesmo que... E imagina que assim, eu tinha pelo menos uns 5, 6 chefes. Imagino. Que podiam estar comigo ali na linha de frente. E eu abri mão deles e eu falei assim, eu vou formar uma equipe nova. Mas é bom, porque você formou exatamente pra você ficar tranquila. Eu peguei a galera que já trabalhou comigo em outros eventos, eu formei eles porque eles já sabem a minha pegada. Entendi. E que eu sabia que se eu fosse pegar os 5 chefes estrelados, é mais difícil. Ia conflitar. Cada um ia conflitar, conflito de ego, ia conflitar processo logístico dentro da cozinha, que ia ser diferente. E eu ia acabar não fazendo o que eu tinha que fazer, que era entregar a missão. Indo. Sara, e agora, entrando em 2025, pode dar algum spoiler de novidades que vem por aí? Em 2025 temos muito projeto, muito. Assim, a gente está entrando muito na coisa de construção de conteúdo dentro da cozinha. Eu vi que vocês ficaram fortes na época das Olimpíadas com construção de conteúdo. E a gente vai continuar isso aí. A gente está construindo, está organizando a casa para isso. Para dar pauta mesmo sobre culinária de uma forma diferente. A gente está com um livro, né, que tá aí, tá indo pro forno. Estamos ali terminando o preparo dele. Já sai no forno, mas já tem todo um esquema de editora, tudo já amarrado. Temos um projeto que a gente quer levar para falar muito da cozinha brasileira na França inteira. Legal. Né? E aí vem com essa coisa que tem o COP30, falar de Amazônia, falar de comida da Amazônia. Eu agradeço. Eu agradeço. Tem muita coisa. Sabe que projeto, assim, eu tenho milhões de projetos. A nossa cabeça muita coisa fica na gaveta, tem umas coisas que eu tô tirando, tem outras coisas que eu engaveto. Porque não é o momento, enfim, a gente vai testando, vai vendo o que pra vir. O livro é o mais certo, Quando quiser, estamos aqui. Então, sai esse livro. E tô aberta pra, né, eu sei que tem o Esse Pop Dorita, né, eu sei que tem teu desfile aí, você tá aqui. Não, eu gosto muito, assim, sabe, tudo que é empreendedorismo, que eu vejo quando a pessoa, ela dá o gás dela mesmo, ela não é preguiçosa, cara, eu realmente, assim, eu me dou de coração, sabe? Tipo, tem umas meninas que trabalham comigo, que assim, eu passo, às vezes eu ligo pra elas e falo assim, cara, ó, eu acho que você pode melhorar a receita. Eu faço a construção da receita pra elas, eu acho que pode fazer isso. E elas adoram, né? Elas tem uma até que um dia desse falou assim, ai, você deveria fazer mentoria sobre isso. Eu falo, não, ainda não é o tempo, mas vai eu tô aberta, sabe? Tá lá, não, eu ajudo, eu falo, ó, corrige tal coisa que eu acho que vai melhorar. E não é só pra mim, né? Ela não vai fazer só pra mim, ela faz pra ela, porque daí, tipo, ela leva isso pro negócio dela.
E tem algumas meninas que eu acabo puxando a orelha e falo, cara, só vai voltar a trabalhar comigo quando tiver nota fiscal. Sim. Aí elas são obrigadas a fazer o autoempreendedor. Exatamente. Então tem algumas aí, tem uma que até falou ontem pra mim. Falou assim, ó, eu só virei autoempreendedor por sua causa. Eu falei assim, agora você vai ver o quanto você vai ganhar de Vai trabalho. agradecer. E nós também agradecemos, Sara, por ter tido aqui, porque a gente aprende cada vez mais. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai sair aí com muitas ideias, muito aprendizado. Te agradeço imensamente por ficar aqui. Tomara que o nosso ano de 2025 a gente possa estar muito juntas, trabalhando muito. Muitos eventos, Amazônia, comida. Tô por dentro. Não, e Obrigada, falar de coração, só, viu? deixar o último recado, assim, Sim. eu recebo muita mensagem de gente que quer trabalhar comigo. Tem pessoas que às vezes falam, eu sonho em trabalhar com você. Eu falo, meu Deus do céu, as pessoas colocam muita expectativa. Mas assim, quem quer trabalhar comigo, fica aberto no meu site, tem os contatos, manda mensagem, se apresenta. Conforme os eventos vão chegando, a gente entra em contato, vê a disponibilidade de cada um. Pra quem é empreendedor... Quem sabe eu mando lá meu currículo. Né? Venha trabalhar comigo. E pra quem é empreendedor, eu tô sempre aberta a escutar realmente assim as ideias, discutir as ideias, ajudar a construir coisas mais novas para que eles possam evoluir. Eu falo que o cara que eu ajudo hoje, amanhã é ele que vai me ajudar. Então, mas é isso, a vida é vamos ver, colaborativa. vamos ver se vai acontecer. Mas eu espero também. Eu Não põe expectativa. E às vezes não é ele, mas vai ser outros. A vida é assim, a vida é colaborativa. A gente faz a nossa parte, pode não vir pela mesma pessoa que a gente fez, mas outros virão. Não, eu sinto uma gratidão enorme. Mãe, muito bom. Uma gratificação enorme quando eu vejo alguém que eu dei um empurrãozinho e que eu falo, cara, pensar que eu plantei aquela sementezinha, olha onde o cara tá. Verdade. Sabe, tipo, isso pra mim já pagou, sabe? Sim. E aí eu não espero nada do cara também, Sim. entendeu? Tipo... Que vier lucro, a gente faz a bondade pra gente. Eu já aprendi muito nessas Focado também. Imagina, 15 anos de França, não é fácil. Em 2 anos eu tô ralando. Mas obrigada, Sara. Obrigada. Volte sempre. E aqui embaixo no YouTube vai estar direitinho o site dela, o @ do Instagram. Então vocês vão poder estar conhecendo mais o trabalho dela cada vez mais. E é isso, volte sempre. Um bom 2025 para todo mundo. Acho, né? Que seja um ano de muito de revolução, muitas realizações. Vamos que vamos. Até mais, por aqui a gente encerra o podcast e até a próxima. Até a próxima.